também rever irmãos tão amados, né? Outros que eu conheci também, nesta manhã. A gente conversou e foi bom ter esse tempo de comunhão com cada um nesta manhã. Eu gostaria de ministrar a palavra falando quem é Jesus e o poder do nome de Jesus. Amém? A gente já tem Jesus, ou talvez alguns não tenham Jesus. Vamos descobrir na palavra, a palavra que é a verdade, né? Eu gostaria de ler em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 19 até o versículo de número 21, 19 a 21, tá? É onde nós vamos estar baseados a palavra, e diz que o melhor de uma ministração da palavra é a leitura da palavra. Então, vamos fazer isso para a glória do nome do Senhor. Não está funcionando mais. Agora está. Amém. Legal. Efésios, capítulo de número 1, versículos 19, 20 e 21. Eu vou ler um outro, mas você não precisa abrir. Está escrito assim na palavra de Deus, falando sobre Jesus, né? Deus operando através de Jesus e Jesus operando através de nós. Deus está falando, e qual a suprema grandeza? Quer dizer que Jesus é o supremo e é grande. Do seu poder, tem poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, que é o nome de Jesus. Até aí. E eu termino lendo, para que você guarde no seu coração, lá de Filipenses 2, pelo que também Deus exaltou-o sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja. Nós vamos assistir novamente aquele vídeo que vocês já estão acostumados, né? Mas eu preciso, tá bom? Pedir para o irmão passar. O neto do pastor. É o Tiago. A Bíblia diz, o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado,
Ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. A Bíblia diz que aquele que o segue não andará em trevas. Também a Bíblia diz que Jó, em sofrimento, há 1600 anos antes de Jesus vir, ele já dizia: eu sei que o meu Redentor vive. O Pai fala assim dele: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, eu me alegro. Quando Jesus está naquela região de Cesareia, ele pergunta aos seus discípulos: o que o povo tem falado de mim? Quem é eu? Aí eles respondem: uns têm dito que o Senhor é João Batista, outros Elias, Jeremias, e outros dizem que o Senhor é algum dos profetas que se levantou. Aí Jesus fala: mas e para vocês, os discípulos? Aí eles ficam pensando, eu creio, mas Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele elogia o Pedro. Atos capítulo 4, 12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Filho de Deus, e ele tem um nome que não se compara, ele é incomparável, e o seu nome, nós ouvimos e nós lemos aqui em Efésios, que está sobre todo nome, que se nomeia entre os homens, tanto na terra, lá no céu também, entre os celestes. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus Criador, ele é o Deus majestoso, ele é o Santo, ele é torre forte, ele é o Deus que veio, ele é o primeiro e o último, ele é o Alfa e o Ômega. Jesus é eterno, né? E em breve ele vai voltar. Isso que é bom para nós, ele deixou isso. Uma vez um pastor, que vocês já ouviram, quem sabe, falar da cruzada estudantil para Cristo. Ele já está com ele, já com Jesus lá no céu. A missão dele tinha 15 mil missionários. Ainda tem, acho que mais de 10 mil. E o pastor Bill Bright foi entrevistado uma vez, e a pessoa que entrevistava ele dizia assim: como que o senhor, pastor Bill, fala do amor de Jesus? Ele respondeu assim, ele usava o panfleto deles, que eram as 4 leis espirituais. Ele falou: eu uso as 4 leis espirituais e assim eu falo de Jesus para a pessoa. Aí o entrevistador falou: e se a pessoa for muito inteligente, passou por uma faculdade, muito culto, como que você fala de Jesus? Ele falou: também uso o livreto, as 4 leis espirituais, mas eu falo 2 vezes e bem devagar para ele entender. Aí a terceira pergunta foi: quem é Jesus para o Senhor? Ele não esperava essa pergunta, e a história diz que ele não respondeu nada. Ele parou,
pensou, baixou a cabeça e disse que ele começou a chorar, porque ele não conseguia descrever quem é Jesus. É indescritível, ele não conseguia fazer isso. Nesta manhã eu quero falar quem é Jesus, e já estou falando, e do poder do nome de Jesus. E a palavra diz assim em Efésios, que ele é o Supremo. Nós lemos isso agora, bem no início do capítulo 1, versículo 19. Jesus é o Supremo. E essa palavra, irmãos, é um tempo seu e de Deus. Saiba quem é realmente esse Jesus que você tem. Quer dizer que ele é o magnificente, ele é a autoridade, ele é o poder. Quer dizer, não há palavras ou sinônimos que Paulo conseguia descrever a não ser pela revelação divina, que ele é o Supremo. E essa palavra no grego quer dizer alçanô, que Paulo quer dizer que ele é o pleonasmo, ele é o máximo, ele é a plenitude, a grandeza, ele é o maior, o mais sublime, quer dizer, o mais sublime é o mais elevado. Ele é sem comparação, não tem comparação com ninguém neste mundo. Aí eu juntei uma palavra que eu conhecia da época do seminário para tentar falar também alguma coisa, que ele é fantabuloso, que é a mistura de fantástico com fabuloso. Então ele é o fantabuloso, esse é o nosso Jesus, né? E ele tem um nome que está acima de todo nome, não há nome que se nomeia a não ser o nome de Jesus. E a palavra disse agora há pouco, tanto nos séculos passados, de agora e no futuro, nada vai se comparar a ele. E a gente se humilha diante dele, e a gente diz que sem ele nós não podemos fazer nada, e não somos nada, e não somos ninguém sem Jesus. Uma vez, um filósofo, ele também era ateu, e ele quer dizer o quê? Que ele não cria no poder do nome de Jesus, não cria em Jesus. E esse ateu muito inteligente, chamado Auguste Comte, encontrou com um amigo. Esse amigo era um cristão que conhecia Jesus. Era um homem que tinha o mesmo nível dele. Era um físico e matemático chamado Thomas Carlyle. Então ele estava parelho com um homem também culto e inteligente como ele. Só que ele era ateu, filósofo, e o Thomas era matemático, físico, mas amava Jesus. Aí o Auguste Comte falou assim: Thomas, eu vou criar a maior religião que o mundo já conheceu, e ela vai ultrapassar o cristianismo e a Cristo. A ousadia do Auguste Comte, o filósofo ateu, falar isso para ele. Aí o Thomas Carlyle falou: muito bem, Auguste, mas como você chamará essa nova religião que ultrapassará a Cristo e o cristianismo? Ele falou assim: vai ser chamada de aquilo que pode lhe dar positivismo. Vai ser uma religião positivista. Eu vou criar o positivismo. E isso vai ser como uma tabuada de matemática. Vai ser lógico e vai ser racional. Por isso que o positivismo vai ser maior do que o cristianismo e a Cristo. Aí o Thomas Carlyle falou assim: bom, para que a sua nova religião possa ter alguma porcentagem de reconhecimento na história, você vai ter que ultrapassar mesmo a Cristo e o cristianismo. E a primeira coisa que você tem que ultrapassar é que Cristo nasceu de uma mulher virgem. Olhou para ele e falou assim: você já começou perdendo, né? Aí ele falou assim: você também vai ter que fazer os paralíticos caminhar, os cegos enxergar, e os mudos vão ter que falar. E de 2 peixes e 5 pães, que eu estou me lembrando agora, você vai ter que multiplicar, e vai ter que dar isso para 5.000 homens comerem à vontade, e contando as mulheres e os filhos, mais ou menos 20.000 pessoas, essa comida vai ter que dar. E você vai ter que falar como ninguém nunca falou, e como eu falei, você tem que fazer milagres, prodígios, né, como nenhum outro homem já fez na história da humanidade. E você vai ter que morrer numa cruz, mas você vai ter que ressuscitar ao 3º dia, e fazer que o mundo inteiro possa saber que você ressuscitou. E aí, quando você, Augusto, fizer essas coisas, aí eu direi que você ultrapassou o cristianismo e a Cristo. E a história diz que ali, junto com
Thomas, ele caiu de joelhos no chão, diz que levantou as mãos para o céu e disse assim: impossível, impossível, só Jesus é Deus, só Jesus é Deus, amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu diria assim, se você está com Jesus, você está do lado certo, amém, é isso mesmo. A enciclopédia britânica, ela fala de Jesus 32.000 vezes, é incomparável. Buda não chega perto, Hare Krishna não chega perto, Maomé e Alá não chega nem perto daquilo que se fala sobre a pessoa de Jesus. Diz que há 3 maneiras de você tornar seu nome famoso e grande. Primeiro, você precisa nascer de uma dinastia. Olha só, você tem que ser o filho de um rei. Aí você vai ser o quê? Um príncipe. Aí você nasceu na dinastia, primeira coisa. Segunda coisa, você tem um nome grande, famoso, como nós já sabemos hoje. Você pode ganhar pelos seus esforços e pelo seu estudo, suas conquistas. E a terceira coisa, quando alguém lhe dá uma medalha de honoris causa, tem um reconhecimento de um doutorado. Eu digo assim que Jesus tem essas 3 coisas e muito mais. A primeira coisa sobre sua dinastia, eu diria assim que ele é filho de Deus. Deus é o pai de Jesus. E por isso nós somos também reconhecidos como filhos por causa de Jesus. Então ele é filho de Jeová. Então ele nasceu dentro da maior e grande, poderia dizer, dinastia que poderia existir. Ele também herdeu o nome que está sobre todo nome. 1 João 5,20 diz assim que Jesus, ele é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. A segunda coisa, ele obteve um grande nome por aquilo que ele conquistou, triunfando na cruz do Calvário e ressuscitando sobre os mortos. É que o nome de Jesus é um divisor de águas. Ele é o AC e o DC. Pode ver que na história diz assim, AC antes de Cristo, e depois fala, isso aconteceu, DC, depois de Cristo. Então Jesus é o divisor da história. E também o terceiro diz que o nome de Jesus é grande, está sobre todo nome, porque a palavra de Deus disse lá em Filipenses, quando eu li, que ao nome dele todo joelho se dobrará, seja quem for, toda língua confessará que o nome de Jesus é o maior. Amém? Eu quero dizer para vocês que um dia Hitler, Mussolini, Stalin, Fidel, Barack Obama, quem mais? Lula, Fernando Henrique, todos esses que nós estamos lembrando agora, todos esses um dia vai dobrar o joelho e vai ter que confessar. Mas aí naquele dia, aí Jesus não será mais o Salvador, Jesus será o juiz. Aí vai ser muito difícil. E nós também vamos reconhecer e vamos cair de joelhos e vamos confessar o nome de Jesus, mas nós vamos estar com as mãos erguidas, glorificando o nome do nosso Jesus aqui, agora, Vocês já ouviram falar na Grécia? A Grécia, onde Paulo pregou, falou lá em Atenas. Onde Paulo falou, tem um lugar chamado lá na tribuna, que é o Aerópago. E ali no lado direito tinha o Acrópole. Quem foi lá em Grécia sabe o que é isso nesse local. Ali era o símbolo, o quê? Da sabedoria grega. Lá falou Sócrates, Platão e os grandes filósofos. E Paulo também falou naquele lugar. Mas eu quero dizer que quando você chega lá naquele lugar, quem não pôde ir, pode pesquisar no Google, lá o local virou cinza, virou pó, desapareceu. Ali onde era conhecido como símbolo do que? Da sabedoria grega. Todos que passaram por ali também já se foram. Mas eu quero dizer que o nosso Jesus continua vivo. Está sentado ao lado direito de Deus Pai, e ele vive para sempre. Todos os reinos que se levantaram na história, irmãos, nós estamos vivendo e vendo reinos que se levantou durante anos aqui na nossa geração. Agora a gente olha para um reino que quer talvez se levantar, mas eu digo uma coisa, que o reino bizantino levantou, mas ele já terminou. Que o reino babilônico também já desapareceu, o medo persa já se foi, e o romano já perdeu todo o poder. Então todos que se levantaram passaram. Ronald Reagan também já passou como presidente, o Bush já passou, todos esses já passaram. Vocês lembram de um homem que assustava todo mundo do Oriente Médio?
nós ficávamos assim, vendo as notícias quase todos os dias na televisão, no domingo, era Osama Bin Laden. Cadê Osama Bin Laden? Acabou, sumiu, passou. Ele que se dizia alguma coisa. Vocês lembram de Saddam Hussein? O mundo temia Saddam Hussein, mas Saddam Hussein também já morreu. Um dia eu vi alguém falando assim, que ele era tão mal, eu não estou dizendo isso, que quando ele morreu, diz que o próprio diabo foi lá recebê-lo no inferno, mas eu não estou falando isso, tá bom? Eu fiquei olhando aquilo e falei, não vou falar. Vocês lembram também do líder da China, que era Mao Tse-tung, que fez muito mal. O nome dele é Mao com O no final, mas com L, daí vira Mao também. Que milhares e milhares de pessoas foram mortos por causa deste homem, e o mundo temia esse homem. Mas o que eu quero dizer é que ele também já morreu, e Jesus Cristo continua vivo, e nós estamos aqui para adorá-lo e bendizê-lo. A Bíblia diz lá em João 1:1, está escrito assim: no princípio era a palavra, e eu coloco o nome de Jesus, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus e é Deus, e Jesus se fez carne e habitou entre nós, e a plenitude, tudo do Pai está em Jesus. Eu quero dizer que não podemos ser comparados como Jesus, porque nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Claro, e um dia estaremos com Ele. Então nós vivemos num plano horizontal, nascemos, vivemos e morremos. E Jesus nasceu, viveu, mas Ele vive na vertical, porque na realidade Ele é antes da fundação do mundo, durante esse mundo e no que há de vir eternamente vindouro. Jesus sempre é e sempre o que? Ele será. Ele sempre será. A Bíblia nos mostra que o quê? Que Jesus pode responder todas as orações segundo a sua vontade. Ele tem uma mente tão brilhante, toda a plenitude do conhecimento está em Jesus. Ele pode ouvir a oração de 7,5 bilhões, que seria a quantidade de pessoas que tem hoje no planeta Terra. Ao mesmo tempo, Ele é capaz de ouvir. Agora, se for para responder, aí é outra história, aí é com Ele, mas mostrando o grande poder de Deus sobre a vida do Senhor Jesus, que é o seu único Filho. Augustinho, ele fala assim, que Deus deu o melhor, deu o seu Filho. Deus fala que Ele e Ele, que é Deus, são porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então, Ele e Deus são um, e a plenitude de Deus está nele. Quando o inimigo, e o pastor já orou hoje de manhã, repreendendo o inimigo, mas é isso mesmo, quando o inimigo escuta o nome de Jesus, ele treme. Quando o crente ora, o inferno treme. O inferno treme quando o crente ora em nome de Jesus. E quando ele ora em nome de Jesus, o céu responde, segundo a vontade dele. E coisas novas começam a acontecer aqui na terra quando a gente ora no nome de Jesus. Esse é o nome que nós temos. Uma vez, irmãos, tinha um doutor, estava em Londres, na Inglaterra. A história diz que ele estava falando para um grupo enorme, como se fosse uma plateia, mas era num local público, numa praça, mas preparada para poder falar, com um pequeno palanque e a multidão assistindo ele. E ele lá em Londres, ele era humanista, ateu, e ele estava falando sobre o poder do humanismo, ele estava falando sobre o poder do socialismo, sobre o ateísmo. E conforme ele ia falando sobre isso, ateísmo, rejeitando a Deus, a multidão batia palma para ele. E aí de repente ele, no meio da sua prédica, entrou um andarilho, um andrajoso, com um saco nas costas. E ele, olhando para aquilo, ele aproveitou para pegar um gancho e falou assim: "Está vendo aquele homem?" Aí o homem até assustou, sujo, falou assim: "O socialismo e o humanismo vai colocar um traje novo neste homem." Quer dizer, vai dar uma roupa nova, limpa. Ah, irmãos, mas que coisa boa, porque sempre tem um cristão no meio desse pessoal. Eu louvo a Deus por isso. Aí levantou um homem no meio da multidão e levantou a mão. "Pode falar?" Ele falou: "Sim, doutor, é verdade. Eu sei que o humanismo, isso tudo, o socialismo, o ateísmo,
vai dar um traje novo para esse homem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Jesus do cristianismo, ele dá um coração novo para esse homem, porque vocês podem dar um traje, mas a mudança da vida desse homem começa de dentro para fora. Então é isso que Jesus faz, transforma o homem de dentro para fora. Desmontou toda a prédica daquele doutor por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim que o nome de Jesus foi profetizado e cumprido. E eu creio que Isaías, quando profetizou, acho que ele pensou: meu Deus, eu acho que eu estou louco, porque ele diz assim, que eis que uma virgem conceberá e dará à luz. Ô gente, humanamente falando, como que uma virgem vai conceber e dar à luz? Mas nós sabemos por quê. Mas Isaías profetizou isso. E ele ainda diz assim, que o nome de Jesus, seu nome é maravilhoso, vírgula, seu nome é eterno, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, vírgula, e ele também é o quê? Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. E eu quero dizer nesta manhã que o nome de Jesus é que fez você levantar hoje de manhã. O nome de Jesus é que fez você respirar hoje de manhã. Foi ele que deu forças aos seus artérios, e quando você saiu da cama e você pisou, foi porque ele já tinha dado ordem para que você firmasse os pés, para que o seu coração continuasse a bombar, os seus rins, o fígado funciona, porque foi ele quem fez isso. A história da palavra diz que ele criou todas as coisas. Você está respirando porque foi ele, o Pai usou ele para que colocasse o oxigênio no planeta. Você sabia que se o planeta ficasse sem oxigênio, a população toda hoje da Terra morreria em 5 minutos? Mas porque temos o oxigênio, nós não morremos, porque ele é quem nos dá vida. E eu quero dizer para vocês que, por que ele dá vida? Uma vez um pastor estava pregando no Rio de Janeiro, e ele estava dizendo assim: sem Jesus nós não somos nada. Eu quero dizer para vocês que sem Jesus nós não somos ninguém, ele estava dizendo. E eu digo a mesma coisa, sem Jesus nós não somos ninguém, nós não somos nada. E eu fui olhar o que significa ninguém, nada no grego, irmãos, no original, é nada, não é ninguém. Então sem Jesus nós não somos nada, nós não somos ninguém. E aí esse pastor estava pregando e dizendo que nós não éramos nada, ninguém, nós somos pó, nós somos poeira. Ele estava dizendo isso, nós somos poeira, nós somos cinza sem Jesus. E aí quando ele terminou, depois que ele percebeu que a igreja entendeu que sem Jesus nós não éramos nada, ele falou assim: eu vou ficar na porta para cumprimentar e vou pedir para o presbítero fazer uma oração de encerramento. E aí, que eu me lembre, o presbítero orou assim, falou: Senhor, em nome de Jesus, me abençoa, porque eu sou pó. Abençoa a minha esposa, porque ela também é pó. E meus filhos, Senhor, abençoa também, porque são pozinhos. E ele falou assim: enfim, Senhor, abençoa toda a nossa igreja, porque é uma poeirada só. Porque sem Jesus, irmãos, nós não somos nada, somos pó, somos cinza. E nós entendemos pela palavra que nós éramos da terra, pó da terra. E quando o Senhor fez um boneco de barro, ele era um boneco de barro, mas quando ele fez, soprou, a história diz que esse sopro chama Nefesh, que quer dizer que ele nos deu vida. Então você tem vida porque foi através da vida do Senhor Jesus na sua vida, porque ele é o Deus criador e criou a mim e criou a você também. É por isso que nós nascemos, vivemos e vamos viver eternamente por causa disso também. Meu filho faz medicina, e vocês sabiam que quando você faz medicina, geralmente eles têm um corpo humano morto, e eles abrem o corpo e eles estudam os órgãos, porque está congelado, mas daí eles estudam o coração, o fígado, o rim, eles vão estudando tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer, sabe quanto custa um corpo, irmãos? Um corpo custa hoje 20 centavos de reais. Então,
nós, sem o espírito de vida, sem o nefesh, você vai valer e eu vou valer 20 centavos. Nós não somos. Quando você vê um acidente, as pessoas dizem assim, depois que morreu a pessoa: ao corpo será velado. Já não fala mais, que é como se fosse uma vida. Ali só tem o quê? Só tem o corpo, porque sem o fôlego de vida de Jesus, nós não somos nada. Nós somos barro, nós somos pó, nós somos cinza. Ele é tudo. Sabe o que Maomé disse sobre a verdade? Maomé disse assim, no final de sua vida: eu ainda não encontrei a verdade. Buda diz no final da sua vida: eu ainda estou buscando a verdade. E o que é que Jesus fala? Eu sou a verdade. Muito bem, obrigado. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, ele é o ômega. Vocês lembram do personagem que se levantou na nossa história, chamado Darwin? Darwin, ele era da teoria das espécies, da evolução. Mas o que nós não sabemos, o que os jornais não noticiam, irmãos, é que quando ele estava morrendo, depois de seu ateísmo relutante, né? Quando ele estava morrendo, aí quando ele estava se deparando entre a terra e o céu, diz que ele mandou chamar um pastor e ele confessou os pecados e ele morreu abraçado com a Bíblia, gritando e dizendo assim: perdão, Deus, perdão, Deus. Eu quero dizer que os inimigos de Deus, irmãos, são calados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. A culpa é do próprio homem. Eu estava no Senegal uma vez pregando. Naquele ano ia ter o que? A Convenção Mundial do Islamismo. Mas eu quero falar para vocês da Convenção Mundial do Islamismo de 1985. Quem era o líder deles? Era alguém, não sei se já ouviu falar, que é do meu tempo, o Ayatollah Khomeini. Lembram dele? Aí quando as pessoas chegavam na Convenção Mundial do Islamismo, em vez de colocar uma faixa grande, bem-vindo à convenção, sabe o que eles colocaram naquele ano de 1985? Estava escrito assim: nós vamos destruir o cristianismo e derrotaremos a Jesus. Eu fiquei pensando assim, o que é isso, gente? Parece que é todos contra Jesus. Tem algo muito forte em Jesus que o inimigo tem trabalhado. Então, por isso que não era bem-vindo à convenção. Era: nós destruiremos o cristianismo e nós acabaremos com o nome de Jesus. E agora, irmãos, era em 85 e eu estou agora em 2023. Você também. Eu quero dizer que o Ayatollah está atolado em algum lugar, porque ele morreu. Mas Jesus continua sentado à destra do Pai. Quem crer nele, sabe, será salvo. Quem entregar o coração para ele, será salvo. Tem também um filósofo chamado Voltaire. Voltaire, ele era conhecido como o zombador, só que ele era ateu. E ele fez uma profecia demoníaca, e porque também não aconteceu. Ele falou assim: daqui 100 anos, era 1700, daqui 100 anos, em 1800, o nome de Jesus vai desaparecer, porque ele trabalhava, ele tinha uma gráfica, ele tinha uma editora, então ele dava palestras sobre ateísmo, ele fazia jornais, revistas, sempre sobre o ateísmo e negando a Jesus e negando o nome do Senhor. E aí ele dá essa profecia: daqui 100 anos o nome de Jesus não vai existir mais. E aí daí 100 anos depois, em 1800, a história diz que ele já tinha morrido, e aí a casa dele foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra. E ali naquele ano, quando completou 100 anos que ele tinha dito que o nome de Jesus ia desaparecer, a Sociedade Bíblica imprimiu 1 milhão de Novos Testamentos para o evangelismo, porque o nome de Jesus tem poder e ninguém vai apagar o nome de Jesus. E diz que quando Voltaire morreu, ele dizia assim: estou vendo as chamas do inferno, já posso sentir. E a enfermeira que cuidava dele disse assim:
por dinheiro nenhum da Europa, eu ficarei cuidando de um incrédulo no leito de morte, porque ele morreu gritando: perdão, Deus, perdão, Deus. Ó, irmãos, você vai dizer: será que Deus é mau? Eu volto a repetir: não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O próprio homem começa a cavar aquilo que pode ser o quê? O seu final da sua história terrível. Quem não lembra de Cazuza? Eu peguei mais um aqui. Cazuza um dia estava no Canecão e ele estava cantando. De repente ele para a música, ele pega um cigarro de maconha, ele dá uma tragada e solta-se aquela fumaça no ar. Aí ele fala assim: Deus, essa é para você. E aí ele cuspiu no chão e falou: eu cuspo no teu altar. Vocês sabem do que Cazuza morreu, né? E uma das entrevistas que eu assisti de Cazuza naquela época, quando ele estava bem magro, ele dizia assim: o que você tem medo, Cazuza? O repórter perguntou para ele, falou assim: eu tenho medo de encontrar Deus, porque ele estava morrendo. Ah, irmãos, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Vocês lembram também do Tancredo Neves? Eu votei no Tancredo Neves, mas Tancredo Neves falou assim: se eu conseguir os votos todos do meu partido e eu concorrer à presidência do Brasil, nem o diabo vai me impedir de ser o presidente dessa nação. Por que ele foi falar isso? Quem lembra da história? Eu estava na minha cidade, em Autônia, trabalhando no banco, e eu lembro que o Tancredo Neves subiu a rampa do Congresso, mas dentro de um caixão foi levado. Então, aquilo que o homem planta, aquilo que o homem fala, ele pode colher. Então a gente tem que cuidar. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E um dia, irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender. A Bíblia diz lá em Salmos 24, não precisa abrir, que quando Jesus chegou no céu, depois que ele foi arrebatado, diz que os anjos diziam isso, quando ele vai chegando lá no céu, porque ele fazia falta lá no céu, mas ele precisava estar aqui na terra. Mas quando ele está chegando, olha como ele é honrado. A Bíblia diz assim, que quando ele está chegando, os anjos da direita diziam assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Diz que daí o grupo dos anjos da direita dizia assim: quem é o Rei da Glória? Aí eles respondiam assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí de novo eles perguntavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o outro respondia: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E Jesus foi entrando. Então Jesus é desejado muito lá no céu. E aí ele chegou, e foi a maior alegria que eles poderiam ter lá no céu, porque céu sem Jesus não é céu, só com Jesus. E eu quero nesta manhã que você pensasse uma coisinha, que eu vou finalizar o clímax aqui. Vocês talvez já leram Lucas capítulo 7. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus foi convidado por Simão, o fariseu, para comer na casa dele, por um jantar. E naquela época, irmãos, era um costume que eles tinham de convidar pessoas para comer. Era um momento de honra. Só que Simão, o fariseu, ele queria desprezar Jesus, porque Jesus estava sendo conhecido em toda Jerusalém, em todo Israel, que ele era o quê? Ele era o Salvador, que ele era um profeta, que ele era um Messias. Mas Simão queria desprezá-lo. Se você ler o texto, você vai perceber isso. Ele estava querendo dizer assim: olha, eu quero te trazer aqui e eu quero mostrar para você que você não é nada, não é ninguém. O cara aqui sou eu sou líder aqui, religioso, eu sou fariseu, eu sou reconhecido na sociedade, eu tenho casa boa, eu tenho reputação nessa cidade, eu tenho comida boa. Então ele estava querendo desprezar Jesus. E aí a Bíblia ali mostra, para quem conhece isso no original, que Jesus chega na casa de Simão. E ali ele fez um banquete, e ali tinha as melhores comidas que se podia servir na época. Carnes de primeira, os grãos refinados, tinha os melhores pães.
tudo era de primeira. E era o jantar. E era costume, irmãos, quando chegava o convidado na casa da pessoa, tinha água para lavar os pés numa bacia. Aí um escravo lavava o pé, um servo lavava o pé do convidado, ou o convidado mesmo recebia água na bacia e lavava os pés. E aí quando o convidado chegava, o dono da casa abraçava ele, dava um ósculo santo, que era um beijo, e dizia: ô meu amigo, seja bem-vindo, e pegava um pouco de óleo e jogava na cabeça da pessoa, que era um óleo perfumado. Mas quando Jesus chega na casa de Simão, e ele querendo desprezar Jesus chega, ele não dá água. Se você ler lá 7, 24 em diante, ele não dá água para ele lavar os pés. Ele não recebe Jesus com o ósculo santo, e ele não coloca o óleo sobre a cabeça de Jesus, como se dissesse assim: você está vindo aqui, mas eu não vou te reconhecer. Só que Simão reconhece os outros que ele tinha convidado. E aí eu fico pensando que quando Jesus chega, não acontece nada daquilo, os pés de Jesus estão empoeirados, porque eles andavam de sandálias naqueles dias. E aí talvez algum discípulo pode ter perguntado assim na minha santa imaginação: ué, Senhor, não te deu água, não te deu ósculo, não colocou o óleo sobre sua cabeça, e agora? É como se Jesus dissesse assim: calma lá, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha vez. Aí ele entra quieto, a multidão vê que ele não é recebido daquela maneira que era de comum na cultura, e a Bíblia diz que ele senta do lado, que era um divã, a mesa era baixa, eles comiam meio de lado. Por isso que lavava o pé, porque o pé teu aqui do lado podia estar perto um pouco da cabeça do outro, né? Então era lavado o pé. Mas Jesus chega e ele senta a si mesmo. E aí a comida está posta, as pessoas estão assistindo aquele momento, sentam também do ladinho. E aí a Bíblia diz que entra uma mulher, uma pecadora. Não vou nem falar o que seria essa pecadora, porque você já imagina. E a história da palavra diz assim, que essa mulher chega por trás, pelos pés de Jesus, e ela começa a chorar. Mas por que ela entra, irmãos? Porque era costume lá em Israel, naqueles dias, que quando você dava um jantar, as portas da sua casa ficavam abertas, as janelas também, porque lá é um lugar muito quente, então tinha muita porta e muita janela, e ficava tudo aberto. E as pessoas podiam entrar, olhar a comida, olhar o banquete, o jantar, sentir o cheiro, mas não podia comer. Os vizinhos podiam ver, porque fazia parte de olhar para ver a grandeza da pessoa, de servir alguma coisa, via, sentia o cheiro e ia embora. Então por isso que essa mulher entrou na casa do Simão sem ser convidada. E ela entra e vai em direção de Jesus. E aí quando chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ela baixa e ela começa a chorar nos pés de Jesus. E começa a pingar as lágrimas nos pés de Jesus. E diz que ela tira o véu da cabeça dela. E naqueles dias o cabelo grande da mulher era só exposto no dia do casamento, na noite de núpcias, que ela tirava o véu, e aí a cabeleira era como se fosse assim, um sinônimo de bastante intimidade. Só o marido podia receber aquele privilégio de ver os cabelão da mulher, da esposa, né? Mas ela tira, é como se ela estivesse dizendo assim: vou dar o melhor que eu tenho para o Senhor. Aí ela tira o véu e ela começa a secar os pés de Jesus, né? Porque ela está chorando e regando e secar. E aí ela começa também a beijar os pés de Jesus. Não é nem a face, mas ela beija os pés. Ela está se humilhando, reconhecendo quem ela é e reconhecendo quem é Jesus ali. E Simão Pedro está assistindo aquilo. E a Bíblia ainda diz que ela levou um vaso de alabastro, que era o óleo, e ela quebra. E aqui deve ter um perfume exalado na casa do Simão. E ela pega daquilo e começa a lavar assim, vamos jogar nos pés de Jesus também. Aí sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz assim que Simão pensa. A Bíblia diz, ele falou consigo mesmo. O que é falar consigo mesmo? É só você. Quem vai te ouvir? Ninguém, a não ser o Senhor, Jesus. A Bíblia diz que ele pensou assim: se esse fora profeta mesmo, bem saberia quem é esta mulher, porque é pecadora, e estava fazendo aquilo. Aí diz que Jesus pega o pensamento dele no ar. Gente, Jesus lê pensamento, viu? Só para vocês saberem. Aí, Simão, fala, mestre, um
credor tinha 2 devedores, e ambos não podiam pagar. Um devia 500 denários e o outro 50. E ele perdoou a ambos, do mesmo jeito, porque nenhum podia pagar. Qual desses ele mais amou? Daí Simão respondeu: creio eu que devia 500. Ele falou assim: respondeste bem, entrei na tua casa. Aí vem agora a prensada, de Jesus. Entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os meus pés. E esta mulher aqui, que você está achando que só tem 50 denários, vamos supor, ela está regando os meus pés e lavando com suas lágrimas, e está secando com seus cabelos. Você não me deu o ósculo santo quando eu entrei na sua casa. É isso que eu estava querendo dizer. E ela não cessa de beijar os meus pés. Você não colocou óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou esse nardo, esse bálsamo, esse óleo sobre meus pés. Então eu quero dizer que quem tem muitos pecados, muito é perdoado e muito é amado. Quem acha que não tem pecado, menos perdoado e menos é amado. Ele sentiu naquela hora que aquela mulher foi mais perdoada, porque ela foi mais amada. Amém? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. O que eu quero dizer é que Jesus está vivo. Eu lembro quando, feche seus olhos, pense no que eu vou terminar aqui. Eu lembro quando Jesus está na cruz do Calvário, e um dos ladrões que está do seu lado diz assim: salva-te a ti mesmo e a nós. E começa a blasfemar, a Bíblia diz, a Jesus que está ali no meio, porque foi entre, ele está no meio. Começa a blasfemar o nome de Jesus. Mas tem um outro ladrão do lado de Jesus, e diz assim para o outro: nessas condições, nós estamos aqui porque pecamos, e este nada fez mal. Aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, mesmo ali na cruz, e aquele ladrão pensa assim: para frente eu não vou mais, porque eu não vou voltar mais para a terra. Agora é só daqui para trás. Então quer dizer, eu vou morrer e eu vou enfrentar a eternidade. Então naquele momento eu fico pensando: nossa, esse ladrão foi sábio, inspirado. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, o que eu quero dizer é: quem você é? Você é o Simão? Eu acredito que não, que rejeitou Jesus, que disse que Jesus não era nada com suas atitudes. Ou você é aquela mulher pecadora? Você é o ladrão que estava do outro lado, que não reconhece Jesus? Ou você é o ladrão que olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Eu quero ser como aquela mulher, irmãos, sempre, sempre na minha vida. Eu quero ser como aquele ladrão, sempre dizendo assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e eu quero viver contigo para sempre. Quem é aquela mulher aqui nesta igreja hoje? Quem é aquele ladrão? Você é essa mulher e esse ladrão? Ou você é o Simão? Ou você é aquele que está do lado, que rejeitou Jesus? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e Deus, com seus olhos fechados, e eu também. Você já confiou a Jesus seu coração? Você já olhou para Ele e disse assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Você já fez isso? Se você não fez, faz um sinal que eu quero orar por você. Faz assim com a mão, igual eu fiz. Você já fez? Amém. Tem mais? Eu também convido você, neste momento, entendendo que o nome de Jesus é um nome que cura, que sara. Eu estava no seminário, um dos nossos alunos estava com um problema aqui na barriga, e o médico
fez o exame e tinha uma cisão cortado lá dentro, abriu algo e estava aberto, e o médico falou: nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Na noite anterior, ele contou isso para nós lá no seminário. Eu falei: então vamos orar. Nós oramos naquela noite, e ele tomou posse daquilo. No outro dia de manhã, irmãos, aprove ao Senhor curá-lo. Quando ele chegou no médico, antes do médico fazer a cirurgia nele, fez novamente o exame, né? E olhou e falou: olha, não precisa mais fazer a cirurgia. Cicatrizou a abertura, a cisão fechou. E o médico disse que ainda falou para ele: e está branquinho, parece que foi recente. Ele não precisou fazer a cirurgia, porque nós oramos no poder do nome de Jesus. Não foi no nosso nome, foi no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder para curar também, segundo a sua eficácia e a sua vontade. Eu tive no interior, uma mulher tinha uma ferida muito grande no rosto, ela estava muito nervosa, e falou: pastor, ore por mim. E eu orei em nome de Jesus, para que aquela chaga caísse do rosto dela, aquela estava assim na lateral aqui da face dela, aquela ferida escura, grande. Aí quando nós oramos, ela agradeceu e ela foi dormir. No outro dia de manhã, quando ela acordou, ela correu e chegou aos meus ouvidos. E ela foi lá onde eu estava e falou assim: pastor, eu vim mostrar para o Senhor, eu fui curada. Quando ela mostrou o rosto, irmãos, a ferida tinha caído e o local estava bem clarinho e não tinha mais ferida. E ela morrendo de medo que era um câncer de pele, porque o nome de Jesus cura. Eu quero dizer para vocês que eu também tenho orado por uma cura na minha vida. E o Senhor sabe o que é que eu tenho e que eu preciso. E hoje pode ser meu dia. E hoje pode ser o dia seu também, que Jesus vai dizer: hoje aprove-me a curá-lo. Tem alguém que precisa ser tocado com cura aqui nesta manhã também? Faz assim com a mão, que eu vou orar. Amém. Eu também sou um. Amém. Pode vir para frente que eu vou orar com vocês também. Pode vir todos que foram tocados. Vamos orar, porque é no poder do nome de Jesus que nós vamos orar, né? É no poder do nome de Jesus que nós vamos orar. Eu vou dar um livro para cada um de presente já. Jaqueline, tem mais aí, né? Você podia dar um? Isso aqui é a missão que eu trabalho. Já vem mais aí, quem não pegou. E eu vou estar orando com você. Em nome de Jesus, que bom. Eu também estou junto com vocês. Eu já tenho esse livro também, esse presente. Que bom que você veio. Quem aqui está comigo e agora no seu coração, fala assim com o Senhor: Senhor, eu estou perto dos irmãos, mas eu sinto que eu não estou tão perto do Senhor. Eu tenho me desanimado. Senhor, eu estou perto dos irmãos, mas eu não estou perto do Senhor. Eu tenho perdido o gosto, tenho perdido o sabor da vida cristã, da tua presença. Eu tenho saudades do tempo que eu estava reunidos com os irmãos e a gente adorava, buscava, e eu tinha aquele coração aquecido, e eu tinha um amor tão grande pelo Senhor. E eu venho nesta manhã também pedir que o Senhor renove isso dentro de mim. Traga ânimo, traga mais gosto, mais brilho na minha vida. Eu quero, Senhor, estar animado. Eu quero estar motivado para buscar o Senhor. Eu quero estar em solitude, em presença do Senhor na minha vida. Também é para isso, amém. Isso, pode vir. Em nome de Jesus. Você que está confiando no seu coração a Jesus, é só dizer: Senhor, me perdoe os meus pecados. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é só dizer: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados. E você mesmo vai falar no privado, é só você e Jesus. E aí você diz assim: eu o reconheço, logo após, como Senhor e Salvador da minha vida. Fala isso para o Senhor: eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E eu entrego o meu coração, eu confio a Ti, o meu coração, a minha vida, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Faz isso. Agora também eu oro por você. Você que está aqui nesta manhã. E eu gostaria de pedir ao pastor